Olá, sejam muito bem-vindos a esta aula do curso de Linguagem de Programação Específica para IA. Nesta aula, iremos explorar alguns dos conceitos básicos da linguagem Rayleigh. Começando pelo buffer, que é a forma que Rayleigh tem de representar as imagens. Então, nós vamos obter as nossas imagens a partir de um arquivo e vamos colocar em um objeto buffer. Ele possui um tipo definido, então nós precisamos definir qual o tipo do meu buffer e também ele vai ter suas dimensões internamente, né? Então, a largura, a altura e o número de canais eles estão definidos, bem como os strides e os mínimos e máximos. Eles são utilizados, né, nas operações de entrada e saída de imagens. Então, tudo que envolver entrada e saída de imagens, ou seja, o início ou o fim dessa pipeline, vão terminar sendo um buffer. As vars são um tipo de dado do Relay para representar variáveis de forma abstrata, né, coordenadas das minhas funções, das minhas pipelines. Elas podem ser utilizadas para representar posições nos buffers e nessas funções. Okay? Então elas vão ser números sempre inteiros que vão representar posições, sejam nos meus buffers ou nas funções. As funcs são as funções propriamente ditas de Rayleigh, são cada estágio de uma pipeline. E elas necessitam de uma definição inicial pura, ou seja, não pode utilizar recursão na primeira definição delas, ou ela precisa ser basicamente uma definição inicial, pelo menos uma inicialização daquela função, que deve utilizar zero ou mais vars. Com um ponto importante é que o número de variáveis que você utiliza para acessar essa função deve ser constante, imutável. Então, se eu inicializo ela com 3 variáveis, eu preciso acessá-la com 3 variáveis. Após essa definição pura inicial, eu posso redefinir essa função, dar um update a ela, que pode ser feito com a atualização de vars. Então a gente pode utilizar vars, a gente pode mudar, trocar os lugares dela, né? Fazer a transposição de uma para outra. Enfim, tem várias possibilidades. Pode também ser a utilização agora dos inteiros nos lugares das vars, então a gente pode acessar ou, por exemplo, colunas ou linhas específicas ou até pixels específicos. E também nós podemos fazer uma definição que seja tanto de só um pixel ou redefinir várias partes da imagem, seja de maneira recursiva ou com algum outro valor novo. As funções elas não vão computar nada no momento da sua definição. Então, quando a gente define essas tanto a definição inicial como também uma redefinição dessa função, nenhuma vai ser computada naquele momento. A gente precisa fazer a compilação da minha pipeline para poder rodar aquelas funções. Okay? Então, as functions elas são uma representação abstrata, é importante lembrar disso. Elas não necessariamente indicam que eu estou computando aquilo ali naquele momento. Então, a gente vai ter duas formas principais de compilar aqui, que vai ser just in time, ou seja, que é quando você precisa daquela função, ela vai ser compilada. Então, a gente vai chamar um método que vai compilar aquela função de acordo com a necessidade. Então, quando eu quiser, né, obter a minha saída, eu vou pedir para o Relay compilar e aquilo vai me dar a minha saída. Então, vai ser dentro do programa isso aqui que eu vou chamar e ele vai compilar ali por trás dos panos. Já o HelloTime vai me gerar um header de bibliotecas, né, um .so, um .a, até um object file, que pode ser utilizado, né, em códigos diferentes. Então a gente salva aí para utilização depois, ok? Então você vai ter o header disponível com o elemento apropriado para ser utilizado junto dele. O próximo são as experts, que são definições de expressões numéricas do Rayleigh. Então nós vamos aceitar apenas aqui inteiros e floats. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar um booleano, eu vou ter que fazer o casting para um inteiro. Mas, no geral, eles vão utilizar diferentes profundidades de bits de inteiros e floats. Vocês podem ver depois na documentação quais são todos os tipos de inteiros e floats que são aceitos, né, nas experts. E elas ajudam a manter o código mais conciso e legível. Então a gente vai, por exemplo, simplificar o código
né, deixar ele mais legível através da renomeação de certas partes de uma equação, por exemplo, de uma func. Então, se uma func ela tem um corpo meio grande, eu posso separar partes dela, fatores dela, em express que vão ser mais como um nome bonitinho, que no final vai ser só, vai ser inline naquela função. Então a gente só está aumentando a legibilidade, ok? E aí você vai poder definir essas expressions com ints, floats, as variáveis, né, as coordenadas, e também expressões envolvendo as funcs, ok? E por fim, a entrada e saída de imagens do Halide, ele tem um header específico para isso, né, que é esse Halide Image.io, que após a instalação de vocês do Halide, ele vai estar disponível no diretório Tools do Halide, ok? Que caso vocês tenham, né, tanto instalado pelo o release já pronto ou fazendo o build do Halide, ele deve estar dentro do diretório raiz ali do Halide, essa pasta. Então vai ter todas essas funções aqui disponíveis nesse header e o suporte para todas esses formatos de imagem aqui. Então os formatos mais comuns você vai ter disponível para utilizar. Aqui eu deixo leituras recomendadas para vocês. Tem os tutoriais 1 e 2 do Halide, que são uma introdução ao uso do Halide com esses conceitos básicos e com a entrada de imagens. E também aqui alguns pontos da documentação do Halide que talvez sejam interessantes de vocês verem. Por exemplo, aqui a documentação do buffer, das expressions, das values e das funcs. Ok? Agora vamos observar um exemplo. Primeiramente aqui eu vou mostrar um protótipo em Python e depois vamos passar para o código em Halide. Aqui em Python, utilizando o OpenCV e NumPy, eu fiz uma pipeline de correção gama, né? Uma transformação por lei de potência, onde nós temos uma imagem de entrada, que está no formato uint8, e a gente vai passar para float 32, dividindo por 255, então vamos ter uma imagem entre 0 e 1, e essa imagem ela pode ser colorida também. Nós temos um trackbarzinho que eu posso mover, e obter um valor para o gama para poder aplicar, né, na lei de potência. Então vamos elevar os valores dos pixels a esse gama e depois clipar entre 0 e 1 e multiplicar por 255 antes de converter de volta para uint8. É uma pipeline bem simples, mas que vai servir de exemplo para que nós aplicamos os conceitos básicos que vimos de Halide. Ok? Então eu vou rodar aqui o protótipo. Deixa eu ver a janela aqui. Posso aumentá-la. E aí nós podemos mover essa trackbar aqui para ver o efeito do gama, né? Então gamas menores eles vão deixar a imagem mais clara e gamas maiores vão deixar a imagem mais escura. Essa escala aqui está maior que o normal porque o OpenCV não permite trackbars com float. Então eu tive que dividir o gama por 100, né, dessa barra aqui. Ok? A gente pode voltar para 100, que seria um aqui. Essa é a imagem original. Certo. Então, nós podemos agora passar para o Halide. Eu tenho aqui um exemplo simples, né, de código, a gente pode tentar compilar ele aqui, né? Eu posso adicionar um Hello World para a gente ter certeza que temos o setup correto do compilador. Opa. Vou criar um diretório para salvar os binários. Então está dentro dessa pasta aqui. E eu vou chamar G++, compilador G++, vou passar o arquivo e a saída. E agora quando a gente tentar rodar, certo, ele compila. Então para facilitar, vamos colocar aqui o comando de compilação para que a gente possa ir atualizando enquanto a gente vai atualizando o código aqui.
source main. Certo. Ok, então tem aqui nos comentários uma forma de checklist aqui para que possamos completar com os conceitos que vimos do Reilide. Primeiramente, nós precisamos adicionar os includes do Reilide, então precisamos adicionar o include do header principal do Reilide, né, o core dele, e precisamos adicionar o include do Reilide Image.io, que é aquele header de entrada e saída de imagens. Então, include Reilide. Certo. E aqui, como podem ver, o VS Code ele vai reclamar porque ele não acha o caminho dos arquivos, né? Eu tenho já na variável aqui de comando, né, da linha de comando, salva o caminho do Realize. Então, se eu der um ls aqui, dá pra gente ver as pastas que tem dentro dele, né? Então aqui estão os meus headers, aqui as libs, e aqui nós temos o diretório tools que contém o header de image.io. Então, nós podemos adicionar no include path aqui para garantir que o VS Code vai achar. Então eu acredito que é só necessário adicionar aqui, root, certo? Vamos checar. Ok. Ele parece ter encontrado agora os headers do Reilide. O que vamos fazer agora é expor os elementos do namespace do Reilide. Então, isso é só para deixar o código um pouco mais conciso. Lembrando que o Reilide ele contém algumas funções matemáticas no header de core aqui. Então, se você estiver utilizando o math aqui do, do standard, né, do C++, pode dar problemas, né, de não saber qual é qual. Então, usem com cuidado, né. Eu vou expor também o namespace tools, que é onde contém as utilidades, né, de ferramenta de imagem. Ok, a próxima coisa que eu vou atualizar aqui são a obtenção de argumentos, né? Isso aqui é uma forma de parsing de argumentos bem básica, aqui, que vocês vão utilizar com frequência, né, para obter as imagens e os argumentos a partir da linha de comando. Ok? Uma outra opção seria pegar isso do usuário, mas eu acho um workflow um pouco menos natural, digamos assim. Então vamos precisar de quatro aqui argumentos, né? O próprio binário, nós vamos passar um caminho para a imagem. Okay? Tá. Vamos adicionar também o gama. E por final, o caminho de saída. Ok, então se a gente tentar compilar isso aqui de novo, na verdade ele vai reclamar por causa dos includes. Então eu vou comentar rapidinho para a gente ver o erro. Certo? Ele deve reclamar, né, que não está sendo utilizado direito o binário. Então, isso aqui é só para garantir que o usuário ele vai estar, ou que no caso o desenvolvedor, quando estiver testando, vai estar colocando o número de argumentos correto aqui, né? E retornar isso aqui. E limpar a tela um pouco. Vamos agora fazer o parsing desses argumentos, né? Nós precisamos obter esse caminho aqui, então eu vou utilizar um string também, né? Sim.
Ok. Nós temos que passar para essa função aqui para converter a string, né, que vai vir do comando para float. Certo? Então nós podemos, por exemplo, compilar novamente. Opa, ele vai reclamar. Ok. Então agora nós precisamos carregar essa imagem na nossa memória, né? Nós precisamos utilizar a função do Relive para poder carregar essas imagens. Então, a forma como fazemos isso é inicializando um buffer. E vamos, né, substituir o template aqui do typename para uint8. Ok. Eu irei dar um nome à minha imagem. E por fim, nós precisamos chamar a função que vai ler essa imagem do caminho. Então, certo? Eu vou criar também um buffer para a saída. Então, só que dessa vez iremos inicializar com os tamanhos da minha imagem, ok? Então, certo. Ok, nós podemos reorganizar isso aqui. Eu expandi para que possamos observar melhor, né? A linha inteira. Então eu vou só puxar para cá para que a gente possa voltar, né, ao tamanho que estava antes. Mas basicamente são a largura, a altura e os canais da minha imagem, ok? Seguindo aqui, para testar, né, esse looping de entrada e saída das imagens, nós vamos salvar, né, a minha imagem de entrada no output, ok? Uma forma que a gente pode fazer isso, na verdade, é só salvando mesmo a imagem de entrada em si, sem considerar o buffer de saída. Então, dentro do Tools também nós temos Save Image. Ok? E aí passamos a minha imagem, que eu vou passar a imagem de entrada mesmo, e o caminho da saída. Ok? Não esquecer do ponto e vírgula, certo? Ok, nós estamos lendo a imagem e vamos retorná-la para a saída. Ok, agora que a gente está com os headers do Reilide e do Reilide Image.io, nós precisamos atualizar o nosso comando de compilação. A primeira coisa que precisamos fazer é adicionar os includes, ok? Na verdade, eu vou adicionar aqui uma flag, pois o Reilide ele necessita
do C++ acima de 17. Então, vou colocar C++ 20 aqui como standard. Ok? E aqui eu vou deixar o output para último, né? Eu vou colocar primeiro os includes aqui. Eu vou incluir primeiro Halide root include, que é o include principal do Halide. Seguinte a isso, nós vamos incluir o diretório tools. Na verdade, aqui. Após isso, iremos adicionar também um caminho para as bibliotecas do Halide. Ok? Então, e por fim, as flags de biblioteca. Então, é o Halide. Pronto. As restrições são só essas aqui. Ok? Vou copiar esse comando aqui e nós vamos tentar rodar ele. Ok? Ele compilou. E aí o que nós vamos fazer é poder se atentar aqui à usagem, né? Então, eu já separei algumas entradas aqui. Então tem uma pasta cheia de entradas. Ela tá um diretório acima aqui. Eu acho que eu vou ter que colocar relativo ao bin. Acho tudo certo. E escolher uma imagem. Câmera. Valor arbitrário. E um nome arbitrário mesmo, só para testar. Ok, ele parece ter rodado. E a gente tem aqui saída. Certo? E corresponde realmente à nossa entrada, ok? Eu vou aproveitar e criar um diretório justamente para as minhas saídas. E salvar o comando para rodar também, né? Facilitar a nossa vida. Ok. Após isso, iremos começar a trabalhar com o Relay em si. E já temos essas partes da pipeline e eu vou aproveitar para modificar isso aqui para já salvar a minha saída, que até agora está vazia. Ok? Primeiro, iremos começar inicializando alguns elementos do Relay, né? A primeira coisa são as variáveis, então as vars. Eu vou iniciar a variável x, que é a da largura, a variável y, que percorre a altura, e a variável c, que percorre os canais. Ok? Essa sintaxe aqui vai me dar um nome para essas variáveis. Então,
dentro, né, no futuro, quando estivermos observando, né, certos elementos de, especialmente de bug no Realize, ele vai utilizar, né, e também mensagens de erro vão utilizar esse nome aqui que é passado pela string, ok? Então é interessante sempre deixar ele nomeado, senão vai vir um nome não muito informativo. Seguinte a isso, vamos utilizar a da conversão para float32 e, né, manter aí no range de 0 e 1. Então eu vou incluir outro namespace aqui para que a gente possa utilizar os casts de uma forma resumida, ok? Ok. E agora como namespace com size casts, eu posso utilizar a seguinte sintaxe. Primeiro eu vou criar uma func com o nome de image float32, ok? E iremos inicializar, né, na verdade vamos definir, né, não vai precisar inicializar ela, já que vamos definir, fazer uma definição final para ela, como f32 da minha entrada, tudo isso dividindo por 255, ok? Ok. E aí, por padrão, o Realize ele vai indexar dessa forma aqui, né? Com XYZ, os buffers, no caso X, Y e C, né, que é os canais. E agora nós podemos transformar essa imagem com a nossa lei de potência, ok? Que ela já está naquele formato 0 em 1 aqui. Então, se observarmos aqui, o próximo passo é fazer a potência. Então, o Realize ele vai ter, né, várias funções matemáticas já prontas aí que vocês podem observar nas documentações do Realize. Então, mínimos, máximos, somas, produtos e senos, cossenos, logaritmos, exponenciais e também a potência. Então, eu vou criar outra func aqui que vai computar essa potência para mim. Então, transformed. Então a gente vai ter como sendo uma lei de potência aplicada aqui em cada elemento dessa parte aqui, né? Dessa outra func. Ok? Então aqui a gente tem que passar dois experts, que pode ser só o acesso à função. E o nosso gamma. No caso ele vai ser feito, ele está em float, ele vai ser feito um casting para uma expert. Ok? A partir disso, nós vamos fazer o casting para o uint8 de volta, né? E o assign dos canais de resultado. Então precisamos criar uma outra func aqui que vai me dar o resultado. Ok? Então, com sizecast a gente pode fazer só u8, né? Assim como a gente fez o f32 aqui. E nós podemos agora multiplicar por 255 uma versão clipada. Voltando aqui, né, a gente precisa fazer o clipping dos valores, que no caso o Realize chama de clamp.
certo? Obtemos aqui a nossa transformação. Agora precisamos executar essa função. Como eu mencionei nos slides, a gente tem formas de compilar, né, essa nossa pipeline agora. A forma que a gente vai utilizar aqui nesse exemplo simples, que não é exatamente a que eu usaria no dia a dia, por exemplo, é a just in time, que é você compilar de acordo com a necessidade. Ou seja, eu vou fazer o assign para um buffer aqui e ele vai compilar para mim antes de rodar a função. Ok? E vai entregar isso para o LLVM. A forma que a gente vai fazer isso, a gente vai pegar um buffer, a gente pode inicializar ele na hora lá, ou agora, ou já pegar ele aqui, né? Então vou pegar o image output. E ele vai ser o resultado da, de um método dessa func aqui, né? Right. O método realize. O que a gente vai passar aqui para esse realize, na verdade não é essa definição aqui, vamos ver se a gente acha ela aqui. É essa definição aqui, né? A gente vai passar os tamanhos, o domínio basicamente da função. Okay? O domínio que ele vai percorrer. Que no caso aqui vai ser o mesmo do meu buffer aqui, né? Só que em um vetor. Ok? Então eu vou colocar entre brackets aqui. Certo? Eu vou passar para baixo aqui para a gente ver a linha inteira. E por final, a gente já tem aqui, né, o assign para o meu image output. Ok? Daqui, né, se encerra a Reilide e aqui volta para a sintaxe de C++, ok? Então, dessa parte aqui até isso aqui, a gente teve trabalhando com Reilide. Ok? Vou fechar isso aqui e vamos tentar compilar de novo. Eu vou rodar novamente. Agora com gama de 1, por exemplo. Tá. Assim. A gente teve um erro aqui. Que é interessante até deixar aqui na gravação. Que é com respeito ao caminho. Então, o bytepng file falhou porque ele não conseguiu abrir o arquivo. Isso geralmente acontece porque você colocou um caminho inválido. Ou seja, por exemplo, o diretório aqui ele não existe. Output. Certo? Se a gente olhar aqui no output, a gente vai ter o result, que é. Ele está aqui, eu passei o zero, né? Então é como se estivesse elevando a zero, vai dar todo 1, né? Que no caso vai ser 255. Então a gente voltar aqui e colocar 1, ele deve dar minha imagem de entrada. Ok? Perfeitamente. Se eu colocar 2, ele deve escurecer essa imagem. E se eu colocar um valor mais baixo, por exemplo 0,25, a imagem vai ficar bem mais clara. Ok? Então nós compilamos nossa primeira pipeline de Rayleigh. Aqui eu deixo leituras recomendadas para vocês. Tem os tutoriais 1 e 2 do Rayleigh, que são uma introdução ao uso do Rayleigh com esses conceitos básicos e com a entrada de imagens. E também aqui alguns pontos da documentação do Rayleigh que talvez sejam interessantes de vocês verem. Por exemplo, aqui a documentação do buffer, das express, das values e das funcs. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e até mais.